Começar, Caio. E aí, pessoal, boa tarde com vocês, tudo bem? A live aqui hoje... Boa tarde, tudo bem? O tema de hoje é documentação cartorária imobiliária para avaliação de imóveis, para avaliadores, né? Digamos aí, pessoal aí que está em busca de conhecimento aí para trabalhar com avaliação de imóveis, a documentação necessária aí para você exercer nesse ramo de atuação, né? Que é um ramo aí que vem crescendo muito, pessoal, muito mesmo. É um relativamente simples comparado a alguns outros serviços e bastante lucrativo. A gente aqui preparou um conteúdo programático, aqui que o Fernando organizou, e a gente vai dar início aí, para não tomar muito tempo aí à tarde de vocês, né? E é isso aí, pessoal. Bora lá. Tem aí apresentar aí o Fernando, né? Todo mundo aí já conhece. Advogado, corretor, e com vasta experiência aí na parte de avaliações de imóveis. E passo a palavra para ele aí, para ele já começar aí, para o vídeo não ficar muito extenso, não é não? Vamos lá. Então, eu vou tentar aqui falar um pouquinho aqui, mas eu queria apresentar onde é que ele está. Não sei onde é que ele está, não. Eu queria apresentar deixa eu ver aqui, destacar. Rodrigo. Olá, pessoal. Muito boa tarde, todo mundo aqui mais uma vez. Nós temos aqui pelo menos 3 engenheiros e 3 corretores de imóveis e mais uns 2 ou 3 advogados aqui, não é? Então, nós temos engenheiros, agrônomos, engenheiros civis, corretores de imóveis e advogados. E hoje a gente vai falar sobre documentação imobiliária necessária para avaliação de imóveis, porque é uma obrigação, é uma condição importante para você realmente fazer, né, a sua avaliação, seu laudo de avaliação com perícia, né, com profissionalismo, né? Isso é importante. Então, a gente vai verificar o que é que a gente vai precisar anexar nesses laudos de avaliações, ou parecer técnico de avaliação mercadológica, ou laudo de perícia, tanto faz. Tá? Então, mas antes de começar o assunto, eu queria apresentar e queria discutir com vocês, antes de entrar realmente no mérito do tema, saber de vocês o que é que vocês anexam no seu laudo, ou no seu PETAM, ou no seu laudo de perícia, né? Então, eu queria começar, viu, com o mestrando Rodrigo, que ele é engenheiro agrônomo. Eu falo assim porque uma das coisas mais difíceis do Brasil é você encontrar agrônomo que realmente entenda de avaliações imobiliárias. E ele me apresentou um laudo dele ontem, eu achei sensacional, muito, muito rico, com muito detalhe, né? Eu fiquei até com inveja dele, né? Eu vou querer como parceiro aqui da sala do corretor. Então, o mestre Rodrigo, eu gostaria que você se apresentasse rápido e falasse quais são as documentações, fale o que você quiser, né? Tá certo? Boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir bem? Muito bem. Então, pessoal, eu me chamo Rodrigo, como o Fernando falou, eu sou engenheiro agrônomo. Eu não tenho uma vasta experiência com avaliações como o Fernando, eu iniciei há 2 anos, né, aproximadamente. Todo dia me deparo com aprendizagem, né, com coisa nova aparecendo. E assim, entre as documentações, eu elenco normalmente uma lista de documentações que eu solicito. Só que assim, a maioria das vezes os proprietários, por algum motivo, não apresentam todas essas documentações. Às vezes simplesmente porque eles não têm e outras vezes porque eles, não sei, tem alguma forma, algum receio, né? O pessoal é muito cismado, na verdade, né? Então, mas em termos de obrigatório, eu sempre coloco como obrigatório ele me apresentar uma certidão de inteiro teor, onde consta a matrícula do imóvel, né? E um histórico daquela propriedade. Se ele não me apresentar essa documentação, eu recuso realizar o trabalho, né? Para evitar que a pessoa utilize aquele laudo, de repente, como uma justificativa para tomar posse de alguma propriedade, né? Entre os documentos que eu solicito o cadastro de imóvel rural do INCRA, né? Que é o CCIR. Eu solicito também a declaração de imposto de renda, né? O DITR,
Solicito o número do imposto do Imposto da Receita Federal, NIF, solicito o cadastro ambiental rural e as propriedades que já fizeram o georreferenciamento, eu também solicito uma planta georreferenciada do imóvel. Como eu disse, eu faço essa listagem de documentação, mas se ele me apresentar a certidão de inteiro teor, eu consigo fazer a avaliação, né? Porque aí eu anexo esse documento num laudo comprovando que realmente aquela propriedade pertence ao solicitante do trabalho, né? Um outro documento que eles já fazem com uma maior facilidade, eles entregam com maior facilidade, é o cadastro ambiental rural, né? Como muitos tiveram que fazer para poder acessar linhas de crédito, então eles acabam disponibilizando o cadastro ambiental também com certa facilidade. Basicamente esse leque de documentações, né, que a gente solicita na hora de fazer uma avaliação de um imóvel rural. Com relação a tanto o cadastro ambiental quanto o georreferenciamento, ele acaba ajudando muito, porque a gente consegue ter uma visão geral da propriedade, né? Principalmente aquelas propriedades que são bem mais são extensas, né? Que apesar de você percorrer toda a propriedade, quando você tem acesso a uma documentação georreferenciada, você consegue ver o todo de uma maneira muito mais simples, né? Você utiliza outras ferramentas como o Google Earth, aí você consegue percorrer a propriedade mesmo depois que você já fez a vistoria, né? Você de repente quer saber onde é que estava a área de mata, onde é que tinha um açude, uma barragem, aí você volta lá, olha de novo, confere com a medição que você fez em campo, e tudo isso auxilia o trabalho e na hora de você apresentar o resultado da sua avaliação, fica um trabalho mais fundamentado, né? Com esse apoio, né? Dessas documentações. Era isso aí, Fernando. Rapaz, aí você tem que sair de Pernambuco e vir aqui para o Ceará, viu? Edson entrando, ó. Vou admitir aqui. Parabéns. Ô, Vicente, você que é engenheiro civil há 35 anos e corretor de imóveis também, quer falar alguma coisa? Não, na verdade, o colega aí já falou bastante, né? Apenas eu acho que ele não citou, para imóvel urbano, seria o IPTU também, né? Que é um imóvel que está sendo registrado aqui na prefeitura da cidade. Mas, Rural e terra. basicamente, para se fazer um laudo de avaliação, aí é importante justamente esse inteiro teor, né? A matrícula do inteiro teor e o IPTU. São dois documentos básicos para a gente iniciar, mesmo para saber se a propriedade do imóvel é a mesma de quem está pedindo a avaliação. Esse é o ponto importante, né? Ele não é proprietário, normalmente, para que ele está pedindo avaliação se ele não é proprietário? Então, o proprietário tem que saber que o terreno dele está sendo avaliado. Bom, o Vicente de Paula Matos, ele é perito judicial, trabalha no Tribunal de Justiça daqui de Foz do Ceará. Ele também é engenheiro civil há mais de 35 anos, tem até desconto no CREA, eu sempre brinco com ele, porque depois de tanto tempo aí o CREA dá desconto, né, pelo tempo de associado lá. E também é corretor de imóveis e foi meu aluno também no CETRED, que é o UFC CETRED, que é da Universidade Federal, onde eu dou aula também no curso técnico de transação imobiliária. E também aluno egresso da sala do corretor também, e sempre a gente trabalha um tirando dúvida com o outro, né? E esse é o motivo principal para que a gente construa essa turma de e-coworkers, né? De coworkers, são autônomos, ninguém aqui é empregado de ninguém, são todos autônomos, e quando precisam um do outro, aí a gente se junta naquele objetivo. Por exemplo, se eu for fazer um imóvel, uma avaliação de imóvel rural, obviamente eu gostaria muito de ter o Rodrigo trabalhando comigo, dividindo a responsabilidade civil, penal e também os honorários também, com o maior prazer, com a maior satisfação. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre a definição de bens imóveis, principalmente quando se trata de imóveis rurais, você tem bens móveis urbanos, como o Vicente falou, e incide aí um tributo chamado IPTU e o ITR para imóveis rurais. Então, para tirar aquela dúvida, né, na minha condição de professor aqui, quem vai avaliar imóveis urbanos, então pede IPTU também, tira lá diretamente no site lá, e no caso do Rodrigo aí como agrônomo, é o ITR, né, que praticamente, comparando aí um com o outro, tem a mesma finalidade, né, tributária, né, então só para tirar essa dúvida.
Mas aí, pessoal, alguém quer falar? Estou vendo aqui também uma pessoa muito importante, pelo menos para a sala do corretor e para mim, o Vicente sabe disso, que é o César Moura, né? Quando eu fiz um projeto para o Cresce do Ceará aqui, que eu também sou diretor de avaliações de perícias lá, nós fomos chamados para criar uma comissão de que mesmo, hein? Comissão de avaliação de perícias, né? Eu tinha sugerido colocar como primeiro presidente o Vicente e segundo presidente da comissão, César Moura. Eu queria que ele falasse alguma coisa sobre documentação. Quais são os documentos de uma forma bem simples? É matrícula do imóvel, sem falta, isso. César, pode ser, César? O pessoal te conhecer? Teu som está desativado, César. Ativando o som, César. Acho que o microfone aí, César, está desativado. Bom, deixa ele ativar o microfone. Eu vou pedir... Quem quer falar agora, pessoal, antes que a gente comece a entrar? Fala um oi, César, aí. Para ver se a gente escuta. Alguém quer falar no lugar dele? Então, vou passar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, quer falar alguma coisa antes que eu entre no assunto? Não, Fernando, obrigado. E o meu amigo Caio aí? Bom, eu acho que o pessoal que está entrando aí, como a gente está falando aí de imóveis, tanto urbanos quanto rurais, é muito importante a gente classificar não, né? Diferenciar o que classifica um imóvel como urbano e um imóvel como rural, né? Até para ele saber a documentação que exige de acordo com o imóvel-alvo, digamos assim, né? Normalmente, para o imóvel ser classificado como urbano, pessoal, ele tem uma série de critérios que ele deve conter melhorias públicas. Se eu não me engano, você sabe de cabeça aí, ô Fernando, são 3 ou 4 melhorias públicas que, no mínimo, ele deve conter para ser classificado como urbano? Não sei, no mínimo 3 são no mínimo 3, né? equipamentos urbanos, né? Então, são escoamento de águas pluviais, energia elétrica, telefonia. Energia elétrica, né? asfalto. Então, esses mais básicos. E um detalhezinho aí, digamos que uma exceção, que o pessoal de direito aí deve estar um pouco mais antenado, que muitas vezes, mesmo o imóvel estando localizado no centro de uma grande capital, se ele exercer atividades rurais e ele conseguir comprovar isso através de notas fiscais ou de alguma forma ele comprovar a atividade rural, mesmo sendo um imóvel dentro da cidade, ele consegue uma solicitação para classificar aquele imóvel como rural. E uma grande vantagem disso é a diferença de imposto que paga em cima do imóvel, né? Tem uma grande diferença quando o imóvel é tanto urbano quanto ele é rural. E é só uma dicasinha aí. Aqui em Fortaleza, é uma cidade grande, praticamente ela é toda urbana, né? Mas eu desconfio, viu, engenheiro Cairo Gaioso, que tem um bairro aqui chamado José Walter, que tem, eu vi lá uma parte que tem muita terra nua ainda, com as vaquinhas, uns bois, né? Então, eu acho que ainda existe uma parte eu acho que lá ainda é caracterizado como uma área rural. Em Itapipoca, por exemplo, você tem a sede da cidade, Itapipoca, mas tem um monte de terras rurais ali, até a beira-mar lá é rural. Sim, mas não então, basta só isso, né? A pessoa tem que comprovar a atividade rural. Uma atividade muito comum que a gente tem no centro das cidades é aquelas hortas que o pessoal faz no lote, né? O pessoal tem um lotezinho lá e faz aquelas hortas para vender alface, tomate, aquelas coisas. Aquilo lá é fácil dele comprovar e classificar ele como imóvel rural, mesmo sendo no centro da cidade. Pronto, excelente. Agora eu vou focar no assunto de hoje, né? Sim, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Só para eu vou deixar em destaque o Cairo e eu aqui, porque ele está coordenando comigo a live.
Aliás, só tenho a agradecer, né, cara? Ele está, inclusive, eu estou aqui em Fortaleza e ele está lá em Goiânia, lá perto do Pantanar, né? Lá no Goiás, não. É perto do Pantanar, que tem aquela novela do Pantanal, aí ele está lá quase, né? Entendeu? Quase lá no Pantanal. Então, pessoal, é o seguinte, lá vou eu, aqui para a nossa orientação de hoje. A primeira coisa que a gente tem que pensar antes de fazer qualquer laudo de avaliação, a gente tem que entender o seguinte, olha só. Nós temos... Quem mais solicita avaliação, precisa de avaliação, eu acredito que sejam os advogados. Por isso que aqui também tem advogados, eu também sou advogado. Né? E corretor de imóvel. E o que acontece? Os advogados, eles sempre precisam de saber o preço de um imóvel para poder estimar o valor da causa. Precisam também, quando duas pessoas se separam também, aí os imóveis têm que ser avaliados, né? Para uso capião também é bom avaliar os imóveis. Então, para desapropriação também é importante você saber avaliar imóvel específico para avaliação de desapropriação. Aliás, é o meu foco. Se alguém estiver desapropriando imóvel em qualquer lugar do Brasil, eu saio daqui, pego um avião e já vou para lá fazer avaliação, porque essas avaliações são bem complexas, né? Mas para fazer qualquer tipo de laudo, nós temos aqui, como é que se diz? Os peritos, né? Então, se você é preparado para ser perito na área judicial, então você vai ser perito para um particular, para qualquer pessoa, tá certo? Eu estou com eco aqui no telefone, não sei como é que eu tiro o eco, mas dá para falar. Então, é o seguinte, então o primeiro passo é seguir a lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei. Então, se a lei me obriga a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, certo? Se a lei não diz nada de como eu devo fazer aquela coisa, então eu também... o eco deve ser porque alguém está com o microfone ligado, né, pessoal? Agora, deixa eu ver aqui. Acho que melhorou um pouquinho, sim. Eu tenho aqui como cancelar todos os microfones, deixa eu ver aqui. Mas eu não sei como é que eu faço isso agora que eu estou começando a mexer com isso aqui. Mas eu não vou mexer não, que melhorou já. Então, é o seguinte. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E para você, seja lá perito médico, avaliador de imóveis, perito contador, advogado, você tem que apresentar o seu parecer técnico, ele tem que seguir uma regra que está aqui no Código de Defesa do Consumidor. Né? Primeiro, quando se trata de imóveis, é importante que a gente vá até o artigo 3º do Código. Eu acho que eu deveria ter ido lá primeiro. Vamos dizer, o que são bens imóveis, né? Vamos aqui, artigo 3º, colocar aqui 3. Não é o 3º, não. Aqui. Vamos logo no início aqui. Só um instantinho. Quero mostrar para vocês que imóveis também é considerado bens imóveis. Logo no início, ó. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatários. Isso aqui é o consumidor. Né? E o que é o fornecedor? Tá vendo? Ó? O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, pública ou privada, né? Tá vendo aí, ó? O estrangeiro, bem como os entes despersonalizados e etc. Né? Aí tem aqui, ó, produto é qualquer bem móvel, ó, parágrafo 1º, o que é produto? É qualquer bem móvel ou imóvel, material ou material, ou seja, se o bem imóvel, de acordo com a lei especial, né, porque quanto mais especial é a lei, mais importante ela é. Tem até um preceito na interpretação da lei. Quem interpreta a lei é uma ciência chamada hermenêutica jurídica, né, de Hermes, Deus Hermes, que traduzia isso para aquelas pessoas mais leigas, né? Então, por isso que nasceu a hermenêutica jurídica. E na hermenêutica jurídica, a nossa interpretação tem que ser, em primeiro lugar, a literal. E quanto mais você tem a Constituição, que manda fazer o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele se torna mais específico com relação à lei. É uma lei especial. E ela derroga até a lei geral.
lex specialis, derogatis lex generalis. É assim que é um preceito da hermenêutica, né? Então, o que acontece? Por isso que nós temos que seguir o Código de Defesa do Consumidor. Possa ser engenheiro, advogado, médico, psiquiatra, qualquer um que for fazer um parecer técnico ou um laudo técnico, seja lá qual laudo for. Né? No caso de imóveis, o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei do Consumidor diz que imóvel, para efeitos dessa lei, é considerado um produto. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel. Logo, justifica porque é que nós temos que ir agora, para concluir essa nossa inteligência da lei, né? Acompanhando a inteligência da lei, porque a lei também é inteligente, não é só as pessoas que estão aqui. Ctrl F, eu acho que é Ctrl F, pronto, eu boto aqui, ART.39. Eu vou pedir a ajuda do meu amigo Cairo agora para ler aqui o caput, só o caput, por exemplo, aqui, Cairo, pode ser? Dá para ler? Não estou escutando, não. Teu microfone está desligado. Desculpa aí, eu não tinha visto aqui. Ok. Deixa eu ler de novo aqui. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. O que quer dizer vedado? Oi? É permitido ou proibido? É vedado? É vedado, é proibido, né? Proibido. É proibido. Então pronto, vamos começar a nossa interação aqui. É proibido. Ao fornecedor. Quem é o fornecedor no caso aqui, na avaliação? É o engenheiro, o arquiteto ou o corretor? Com certeza, a pessoa que está prestando serviço, né? Exatamente. Dentre outras práticas abusivas, ou seja, é uma condição sine qua non. Você tem que fazer dessa forma, porque a lei está mandando você fazer assim. Sim, a lei está delimitando, na verdade, né? Pronto. Então, é vedado fornecer serviço da seguinte forma. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá para o 8, né? Aqui, ó. O 8º, vou estar dizendo aqui. Pronto, esse aqui é o mais importante. Ó. Vamos lá? 8º, colocar... Opa, perdão. Eu fui aumentar, foi desaparecer. Pronto. Vamos lá. É vedado colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida aí como ABNT, né? Em outras ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, normalização e qualidade industrial. E aí vamos ter que entender isso aí, né? Vamos lá, vamos destrinchar isso aí, né? Exatamente. Supressão de ruído. Tá tendo ruído aí? Não, eu estou tentando tirar o eco, mas acho que o eco é por causa dele. Não, deixa eu falar, não está me incomodando muito, não. Mas aí vamos entender aí, pessoal. Quem é que quer explicar isso aí? Essa é a parte mais importante para que você entenda por que nós somos obrigados a fazer o que ele manda aí. Né? Tem alguém querendo explicar, pessoal? Se não, eu vou explicar, né? Porque aí eu já decorei tudo, né? Vamos lá. A lei diz que é proibido você, traduzindo, você não pode fazer um parecer técnico. Espera aí, vamos explicar direitinho. Nós temos aqui o seguinte, quando você trabalha para um particular chega aqui para você e fala assim, ô perito, eu quero fazer um laudo de avaliação. Ou seja, se o perito for um engenheiro ou um arquiteto, pela própria BNT, você denomina o seu trabalho como laudo de avaliação. Só isso. Se for um corretor de imóveis, ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer esse mesmo trabalho, mas vai chamar de parecer técnico de avaliação mercadológica, o PETAM. Se ele estiver trabalhando para o juiz, essa mesma coisa, esse mesmo trabalho, vai ser chamado de laudo de perícia ou laudo pericial. Se ele estiver trabalhando para o advogado dentro do processo para contestar o trabalho do perito, ou até elogiar se for o caso, que eu acho difícil, então ele vai se chamar de parecer técnico, só isso. É o que manda a lei. Tá certo? Então é importante que a gente saiba disso. Então, antes de você apresentar, se for corretor, o teu PETAM, como corretor de imóveis, ou o engenheiro, o arquiteto, o
o laudo de avaliação, ou o perito judicial como laudo de perícias, o laudo pericial, ou o assistente técnico dentro do processo, representando o advogado, apresentando o seu parecer técnico, então ele tem que seguir essas regras. Em primeiro lugar, está aqui escrito, ó, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas por quem? Ó, pelos órgãos oficiais competentes. Pessoal, quem são os órgãos especiais? Qual é o órgão especial competente que cuida dos engenheiros e arquitetos? Né? Então, essas normas devem vir primeiro, a lei dá espaço para você seguir as normas do CREA. Né? E se for arquiteto? CAL. O CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E se for corretor de imóveis? O CRESSE, né? O famoso CRESSE. CRESSE, exatamente. CRESSE. Agora, o CRESSE, ele tem aqui, pessoal, uma resolução. Está aparecendo aí a resolução do CRESSE? Aí, ó. Deixa eu aumentar aqui. O CRESSE tem uma resolução dizendo como se deve fazer o parecer técnico. Ele tem o próprio dele, ó. Então, o corretor de imóveis, se o perito avaliador for corretor de imóveis, ele segue a resolução, ó, 1066, que está apresentando aí, né? E de acordo com o nosso estudo, deixa eu ver aqui, o nosso estudo, onde é que está o nosso estudo aqui? Nosso 39, está falando 39 do Código Civil, a resolução 1066, né, que fala da documentação na seção página 191, deixa eu ver aqui onde é que está aqui, ó. Termo de engenharia, introdução, artigo 39, a resolução do COFES, artigo 5º, parágrafo 3º. Então, a resolução do COFES, que eu estou olhando aqui, eu vim só procurar saber o que era aqui, no artigo 5º, parágrafo 3º, eu vou procurar o artigo 5º aqui, ó, 1º, 2º, 3º, tá aqui, ó, artigo 5º, ó. O parecer técnico, isso é do corretor de imóveis. Pessoal, esse curso, nós estamos numa live que não tem nada a ver com curso, mas ajuda, né? Esse curso EAD, de avaliação de imóveis da sala do corretor, ele é tipo uma pós-graduação para engenheiros, arquitetos e corretores. Por isso que eu falo de cada um, no aspecto legal, né? Que é na área de direito, que é a área que compete. Então, o parecer técnico deve conter, ó, identidade do solicitante, o objetivo do parecer técnico, para que é que vai fazer essa avaliação, etc, né? E aqui o inciso era qual, pessoal, ali? Estava lendo? Deixa eu ver aqui. Introdução, inciso 39, resolução está aqui. Parágrafo 3º. Então, vamos aqui no parágrafo 3º. Voltando para lá. Ver aqui. Deixa eu ver aqui no parágrafo 3º. Aqui o CRESSE. Na hora que eu cliquei aqui, apareceu um negócio aqui bem na minha frente. Então, vamos lá no parágrafo 3º. Com relação ao documento. Ao parecer técnico, avaliação mercadológica recomenda estarem anexados. Aí está aqui, ó, o mapa da localização. Lembrando que aqui é uma recomendação, ou seja, o artigo 39, inciso 8º do direito do consumidor manda o profissional que fizer o seu parecer, primeiro, respeitar as resoluções dos seus devidos respectivos conselhos. No caso aqui do corretor de imóveis é o CRESSE. No caso do engenheiro é o CREA. E o arquiteto também é o CAL. Né? E assim vai. Né? Então tá aí, ó. Mapa da localização. É importante ter mapa da localização no parecer técnico. A certidão atualizada da matrícula no cartório de registro de imóveis é fundamental que a certidão seja atualizada. Isso aqui é recomendado, não é obrigatório. É recomendado que o perito anexe isso aí. Tá certo? Uma coisa é ser obrigatório, outra coisa é recomendado. Porque às vezes tem imóvel que não tem documento. Né? Às vezes o imóvel é invasão de imóvel público, né, que pertence à União, Estado do município. Né? A certidão atualizada da matrícula no cartório de registro de imóveis e o relatório fotográfico. É um documento também, um relatório fotográfico. Né? Tá certo? Isso para o corretor de imóveis. Visto isso, a gente vai tirar isso aqui e vamos agora para o engenheiro. Tá? Então, o que é que diz aqui, né, com relação à engenharia? Né?
Então, na engenharia, a gente tem que buscar aqui a ABNT, ó. A ABNT é interessante, né? Assets Appraisal. A própria ABNT está tão chique que já está escrevendo em inglês para os engenheiros e arquitetos e quem estiver interessado. Assets Appraisal, quer dizer, avaliação de ativos em inglês, né? Entendeu? Então, aqui na ABNT, nós temos que procurar a ABNT. Eu devia ter aberto a ABNT aqui, ó. Deixa eu ver aqui. ABNT na 14653.1 de 2019, né? A mais atualizada, nos itens 6.1, 6.2, 6.2.1 e 6.2.2. A BNT tem essa coisa, né? Eu vou ver aqui se eu consigo aqui abrir a BNT. Só um momentinho. Enquanto isso, Caio, pode conversar com o pessoal, que é coisa de segundos. Deixa eu ver. Isso mesmo. Você já vai abrir a BNT aí, né? Vou. EGI. Ninguém conversa aí não, mesmo? E o César? O microfone está funcionando, César? O César também é perito judicial, viu, aqui no Ceará. Apostila, BNT. Vou pegar aqui uma BNT emprestada do meu amigo. Um amigo meu lá, colar. É Vicente. Qual é o item aí? É 6.1, 6.2, 6.2.1. Não, a primeira é qual? É 6 pontos aqui, a primeira? 6.1. Pronto, então. Deixa eu ver aqui. Quero coçando o cabelo. Compartilhar. É porque uma coisa é a gente achar o que deve ser, outra coisa é você saber o que é a lei banda, né? Então, depois dessa explicação aqui, todos os engenheiros, arquitetos, corretores e advogados vão saber que tem que realmente seguir cada um o seu conselho e depois a BNT, né? E a gente nem terminou ainda de explicar direitinho aqui. Engraçado, né? Eu estou bem devagarzinho aqui. A BNT, pronto. Compartilhar a BNT. Ah, agora sim, né? Olha só, pessoal, aqui a BNT, essa BNT aqui é emprestado aqui do meu amigo engenheiro, que ele teve 50% de desconto. Fernando, empresta aqui para você dar essa aula aqui, tudo bem, não é proibido não. Só não pode publicar isso aqui, né? É proibido por lei. Então aqui, ó, mas para explicação não tem problema. Então a avaliação aqui da BNT, né? Aqui a própria BNT está escrita aqui em inglês, ó, Assets Appraisal, né? Quer dizer, hoje em dia o avaliador tem que saber inglês, porque senão ele não entende a BNT, né? Então vamos lá. Aí vamos lá para o item 6.14653, ó. Opa. Outra coisa que é interessante aqui, tudo em inglês, olha só. Que bacana. Realmente está ficando internacional. Estou no 7, estou no sumário. É muita coisa aqui da BNT. Deixa eu ver aqui em qual eu estou aqui. Perdidão. Estou no 02 ainda, ó. No item agora 2, 3 pontos não sei o que, até chegar no 6, ó. Vocês podem ficar conversando à vontade aí, ó. Tem que estudar tudo isso. 6 pontos, pronto. 6 pontos, requisito da documentação. Então, querido amigo Caio, dá para ler agora, ó. 6.1 da BNT, 14653.1 de 2019. Cuidado para não pegar a BNT que vocês veem aí pela internet, porque ela pode estar desatualizada. Tem que comprar, viu, a BNT. Vamos lá? Bora lá. Cabe ao profissional da engenharia de avaliações solicitar ao contratante ou interessado o fornecimento da documentação relativa ao bem para a realização do trabalho. Não é de responsabilidade do profissional da engenharia analisar a legitimidade do documento
da documentação jurídica do bem e nem realização dos estudos, auditorias e exames, mediações e inspeções prévias para o desenvolvimento da avaliação. Isso aí quer dizer, pessoal, que o profissional que está atuando ali, né, ele tem o dever de solicitar para poder comprovar que aquele bem é da pessoa em si, né, que ele está prestando serviço, e para saber o real estado, né, daquele bem que é o alvo da avaliação. Pois se eles não tiver, não tem muito sentido ali a avaliação, né? Não, Fernando? Exatamente, mas que documentos são esses? A BNT ainda não disse, né? Falou que a engenharia de avaliação. E fala que não é de responsabilidade do prestador de serviço em si, né? Pois ele não é o interessado, ele só é o prestador de serviço. Essa foi boa, né? Eu estava vendo aqui um trabalho para destrinchar o significado desse termo engenharia de avaliação, né? Porque alguns corretores, alguns arquitetos perguntam, não seria arquitetura de avaliação ou corretagem de avaliação? Por que engenharia de avaliações? É só o engenheiro? Eu digo, não, pessoal, isso não tem nada a ver, não. Né? Porque eu tive pesquisando aqui, tem até no Fórum Brasil aqui, que tem o termo engenheiro, ele vem até de engenho, né? Aqui quando veio para o Brasil, na realidade. Você tem aí na língua, em vários idiomas, tem até um artigo aqui falando de um engenheiro militar, e ele escreve sobre isso e está aqui. Eu estou olhando para ele, mas não está sendo difundido aí, não. Então, ele fala da origem da palavra engenheiro, né? Mas aí eu vim aqui para os dias atuais, né? E tem aqui, vamos trazer para os dias atuais. O que é engenheiro, né? No dicionário Michaelis. Substantivo masculino, né? Engenheiro, substantivo masculino. Engenharia, indivíduo que se diplomou em engenharia e exerce a profissão em qualquer um de seus diversos ramos, né? Engenharia química, eletrônica, agrônoma, etc. Então, uma figuração no sentido figurante, né? O criador, construtor, elaborador. Então, na realidade, a engenharia não quer dizer somente engenheiro, né? Que também é aquele que constrói, né? Engenharia, substantivo feminino, aplicação de métodos científicos e empíricos ou a utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Então, quer dizer, a palavra engenharia, né? Engenheiro é aquele que exerce engenharia, nos dias atuais, aquele que tem a carteirinha do CREA, etc. Agora, engenharia de avaliações, a gente vai falar engenharia. Engenharia quer dizer isso aqui no dicionário, aplicação de métodos científicos ou empíricos, a utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Logo, eu posso concluir que engenharia de avaliações está se referindo aos métodos científicos ou empíricos que são utilizados por técnicos ou cientistas. Pode ser arquiteto, engenheiro ou corretor de imóveis, é uma coisa óbvia, até porque a lei por si, ela é abstrata. Ela é destinada a todos aqueles que estão habilitados a exercer aquela profissão. Não é? Agora, é importante frisar que realmente os engenheiros, há anos e anos e anos, vêm fazendo um trabalho científico maravilhoso, magnífico, que eu sempre falo aqui nas nossas palestras, nas nossas reuniões aqui, que nós temos que sempre homenagear esses grandes profissionais que colaboraram com a BNT até hoje, né? E, por sinal, são os engenheiros, né? Então, no dia que o corretor produzir mais trabalho científico, no dia que o arquiteto produzir mais trabalho científico, até porque o CREA é o CREA, o CAL é o CAL, se não estão juntos é porque estão separados, então cada um tem o seu conselho, que deve ser seguido de acordo com o artigo 39, inciso 8º, do que acabamos de ver aqui no Código de Defesa do Consumidor. Isso eu estou mostrando para vocês quem cada um desses profissionais deve seguir. Primeiro, o seu conselho. CREA, engenheiro, CAL, arquitetos e os corretores COFES e CRES. Não havendo, né? Eu vou até voltar um pouquinho aqui para ver, doutor? Cair aqui para
Fernando? Para ler aqui, para a gente terminar isso aqui, ó. Não havendo, eu preciso terminar só esse raciocínio, ó. Não havendo, tá aparecendo aqui, né? Não está aparecendo aqui. Preciso que vocês me deem essa oportunidade de terminar essa conclusão de raciocínio lógico jurídico. Eu preciso clicar aqui em compartilhar. Aí tem que esperar o computador bem devagarzinho, né? Ele aí aparece compartilhar. E quero voltar aqui ao Código de Defesa do Consumidor, naquele artigo que a gente começou e ficou pela metade, para poder voltar aqui para a BNT. Né? Abriu aqui o compartilhamento. Agora eu vou clicar aqui e vou aqui para o Código de Defesa do Consumidor. Novamente, aqui, ó. Vou pedir aqui, ó, colocar no mercado, né? Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes. Nós terminamos aqui, né? Tá certo? Mas para eu concluir esse raciocínio, nós temos aqui situações, pessoal. Então a gente já sabe quem são os órgãos competentes. CREA, CRES, COFES-CRES, o sistema CONFEA, que é dos CREAs, né? E também o CAL. Professor, mas tem outras pessoas que podem fazer avaliação? Tem. O juiz pode pegar nenhum dos três, né? Tem mais gente chegando aí, doutor Caio. Aí o juiz pode pegar o seu próprio assistente lá e dizer, olha, quem vai fazer a avaliação é você. Você sabe fazer avaliação? Não, excelência, mas vai lá, dê um jeito. Né? Aí manda um oficial de justiça lá fazer uma avaliação. O juiz pode fazer isso? Pode. Porque o Código de Processo Civil permite a ele fazer isso. Mas ele vai procurar primeiro os experts, né? Que eles chamam de experts. Somos nós. Não havendo, em cidade pequena, etc., não encontra ninguém, eu digo, olha, o oficial de justiça, vai lá que você também tem competência, porque eu estou te dando essa competência para você avaliar carro, casa, avalia tudo. Né? Quando não tem tu, vai tu mesmo, né? Mas claro que qualquer juiz vai dar preferência atualmente aos profissionais que são inscritos lá no sistema. Aqui tem um CISPER, Sistema de Peritos aqui no Tribunal de Justiça, que você se cadastra lá e homologa seu nome lá e você é chamado pelos magistrados. É uma coisa bacana, né? Então, só que, por exemplo, eu sou corretor de imóveis, perito avaliador, diretor de avaliações da sala do corretor, olha aí. Eu mesmo montei a minha empresa e me coloquei como diretor. Bacana. Aí o que acontece? Eu fui fazer uma avaliação, eu já falei sobre isso aqui. Foi lá na Beira-Mar. Um edifício que estava alugado, esse imóvel era um por andar, lá nos últimos, né? E aí eu não podia entrar porque o inquilino tinha viajado para Paris e eu não podia entrar. E o advogado me pediu para fazer aquela avaliação, porque o que aconteceu? Aquela pessoa que estava sendo demandada da avaliação, ele tinha vários imóveis, devia 600 mil de tributo, de despesas, de sanções empregatícias, né? E o juiz bloqueou um imóvel dele que valia 5 milhões, por exemplo, né? Aí ele queria mostrar que era excessivo o advogado, olha, é demais o senhor bloquear um imóvel de 5 milhões se tem vários de 600 mil, de 700, de 1 milhão, por que esse? Então o advogado queria trazer para o processo justificativo, ele tinha prazo também. Se ele não apresenta aquilo naquele prazo, existe uma coisa chamada preclusão temporal, ele tem que se manifestar dentro de um certo tempo. 10 dias para uma coisa, 5 dias para outra, tem prazo para tudo no processo civil. E aí eu digo, eu não posso esperar o cliente voltar de Paris. Ulalá, não podia esperar. Então eu tive que justificar. Eu procurei naquela norma 1066, né, que a gente apresentou aqui do sistema COFES-CRES, que eu devo seguir primeiro essa norma, e eu não encontrei como fazer avaliação sem poder entrar no imóvel. Chama-se avaliação em situação paradigma, assim chama a BNT. Então eu encontrei isso na BNT. Então, na minha avaliação, eu digo, olha, procurei como proceder em caso de situação paradigma, né? Avaliação em situação paradigma, quando você não pode entrar no imóvel. Não encontrei na BNT. Então, com base no artigo 39, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho o direito e o dever de fazer isso. Se alguém vier reclamar, eu estou cumprindo a lei, né? Então, tem gente que se reverbera isso dentro de um processo. Não, ele não pode fazer isso porque ele é corretor, porque ele não pode para a BNT. Calma, excelência. Eu tenho uma base legal aqui. Quem vai decidir é o juiz. O juiz vai dizer assim, olha,
realmente ele está fazendo certo. Foi o que aconteceu. Tá certo? Então, eu estou falando isso para justificar. Quando você não encontra uma situação no CREA, no CAU, ou no CRES, ou o oficial de justiça não encontra nada, então ele vai para a BNT. E a última que eu fiz, eu não encontrei nem na resolução COFES-CRES e nem encontrei na BNT. Que é pior ainda, né? Que é uma situação atípica, onde eu tive que criar minha própria metodologia. Mas para criar minha própria metodologia, eu tive que justificar, excelência. Procurei, com base no artigo 39, inciso 8º, nas resoluções do COFES-CRES. Não achei uma situação plausível para resolver o problema, então eu procurei na BNT, conforme esse artigo 39, e ele vem dizendo que existe realmente uma 7ª metodologia. Você tem as metodologias da BNT, que é a comparativa direta de dados do mercado, aquela de capital e renda, você vai procurar de acordo com a renda, o que justifica, o que produz aquele imóvel. Tem também a metodologia involutiva, tem a metodologia evolutiva, e você tem a quantificação de custo e a comparativa. A quantificação de custo, que você compara quanto vale um imóvel com outro. E, na ausência, na impossibilidade de você usar qualquer uma dessas metodologias, que a própria BNT, a gente, para procurar, tem que mudar tudo aqui, né? Quem tiver a BNT vai ler e procurar sobre isso. Acho que é 7.1 alguma coisa, né? Diz que você, o perito, o avaliador, deve criar a sua própria metodologia com base no seu conhecimento jurídico e científico anterior e que ele possa acrescentar alguma coisa, contanto que tudo que ele faça seja justificado. E foi o que eu fiz. Tá? Aí, pessoal, a partir daí você começa a pensar, nossa, avaliação é um negócio muito complexo. Eu tenho que ser só engenheiro, só corretor, só arquiteto? Não. Você tem que ser um pouco advogado também, porque, no final das contas, todas as avaliações vão para o Poder Judiciário, ou para um processo, ou por um divórcio, ou porque uma pessoa está querendo fazer uma hipoteca daquele imóvel, né? Mas mesmo assim você vai procurar as esferas extrajudiciais também, cartório, precisa também fazer isso, um monte de coisa. Então, era só isso que eu queria dizer. Então, quando você não tem na sua norma regulamentadora, do seu CRES, CREA, CAU, COFES-CRES, aí você vai procurar as normas que existem na ABNT. E se não tiver na ABNT, ele está dizendo aqui, ó, em outra entidade credenciada pelo Conselho de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial Cometro. Então, a gente terminou de ler o principal, o miolo que nos orienta a seguir o caminho que nós devamos seguir de acordo com a situação que a gente encontra em cada complexidade de avaliação. Então, isso é o ponto. Eu queria comentários agora. Doutor Cairo, por favor. Your time. Quer comentar? Você falou bem aí. Acho que tá no caminho. Se quiser, eu repito em alemão. O Gleison levantou a mão aí, ó. Gleison levantou. Gleison? Isso. Estagiário oficial da sala do corretor. Dá a voz pro menino aí. Você não pode fazer isso não, né? Por que, rapaz? Posso falar não, doutor? Pode falar, claro, estou esperando. Era com relação, eu tinha levantado a mão lá atrás, certo? Com relação àquele tópico que você tinha falado, Cairo, né? Sobre a questão da documentação. Tem como você está falando, ligar a câmera para poder destacar você aqui, Paulo? Sim, é porque ela fica desligando por o Google Meet, ela se desliga automático. Estou tentando aqui, ela não... Entendi, tudo bem. Pronto. Ok? Aquele ponto, cara, que você tinha falado, né? Sobre a questão da documentação. Que o avaliador, ele não tem a obrigatoriedade, né, de dar legitimidade ao documento. Não é isso? Isso mesmo. Que vem falando na lei. Porém, eu queria entender assim, um pouco mais, né? Porque, por exemplo, para não acontecer do avaliador, né, pegar algum cliente, vamos dizer assim, que esteja querendo fraudar, né? Traga um documento fraudado, né?
Sim. Pelo menos ter ciência, né? O avaliador ele tem que ter pelo menos ciência dos órgãos competentes para poder saber quais são as documentações que precisamos, né? Para poder compor, né? A avaliação. Aí, de que forma a gente pode, né, nos gabaritar, vamos dizer assim, desse conhecimento, sendo que a gente não tem a obrigatoriedade da legitimidade, porém, mas pelo menos deveremos conhecer, né? Os documentos necessários, né? Justamente, você tem que ter uma noção da documentação mínima, né? Que normalmente é a matrícula, né, de inteiro teor. Se for imóvel rural, igual a gente comentou, o ITR, se for imóvel urbano, o IPTU. Por que o profissional ele não tem a responsabilidade dessa, digamos assim, da originalidade, né, desses documentos? Justamente porque, penso eu, né, no meu ponto de vista, que não é a especialidade dele. Se o cliente final está te passando um documento falso, mal intencionado, esses documentos vão passar pela justiça, vão passar pelo fórum, né? E é mais quem tem essa habilidade aí para ver a veracidade dos documentos é o poder público, né? E não o profissional que está fazendo a avaliação em si. Ele tem o dever de solicitar e organizar toda a documentação de acordo com o processo. Agora, ver a veracidade dos documentos, aí é com a justiça. E caso o documento seja falso, a responsabilidade vai cair em cima do cliente final, que está solicitando ou que está sofrendo uma ação, né? E o cliente sendo confrontado com um tribunal, vamos dizer assim, com o juiz, né? Ele pode alegar que não foi ele que repassou essa documentação. Poderia ser, foi o avaliador que pegou esse documento, eu não sei como, e ele incluiu na avaliação. Não, mas aí é até estranho. Poderíamos nos resguardar. Não, mas aí a gente cabe a argumentação nossa, né? É até estranho um avaliador ter os documentos já de algum imóvel, né? E até porque o avaliador em si não é o interessado. Mas eu penso que é importante você fazer ali um checklist, né, na hora de solicitar essa documentação e pegar a assinatura do seu cliente final ou da pessoa que está sendo alvo de um processo, que isso aí ajuda a resguardar o profissional, né? Que ele vai estar abordando os documentos que ele solicitou e, com certeza, o cliente final também vai querer uma cópia dessa ata de documentos, digamos assim, que aí vai estar resguardando ambos os lados. Penso que o correto é esse. Isso. Esse é o ponto de vista, Fernando. Do ponto de vista tem tentando mais gente aí, Caio. Como é que eu faço para aceitar, hein? Como é que é? Porque tem gente entrando aqui, pessoas tentando entrar, e eu não sei como é que eu vou mexer aqui, eu tenho que responder mesmo. Eu já estou aceitando aqui. Pode ir conduzindo né? aí que eu tô aceitando o pessoal aqui. Pronto, então é o seguinte, do meu ponto de vista, é bem simples, né? Por exemplo, ontem nós tivemos aquela foto que eu apresentei aí, você estava de barba, com essa mesma barba aí, estava com capacete, né? Um capacete de engenheiro, que da 3M, melhor do que o meu, estava lá. E você fez... Aqui o capacete ainda, viu? Olha aí, mostra devagar para aparecer aí, né? Pronto, isso. Sala do corretor, vendo aí. Então, o que acontece? Então, você estava ali e você é estagiário oficial da imobiliária Sala do Corretor. Afinal de contas, a Sala do Corretor também é imobiliária escola, né? E aí, nesse estágio, a primeira coisa que a gente fez, porque nós somos a primeira imobiliária que treina avaliadores de imóveis. Pode ser corretor, advogado, tanto faz, né? Mas no seu caso, você é estagiário do CRES, né? Aí, o que é que a gente vai fazer para a gente poder aprender alguma coisa? Vamos avaliar um imóvel. Aí a gente pegar um terreno de vocês, né? Que vocês têm uma empresa cheia de caminhão ali dentro daquele terreno, e vamos avaliar o terreno. Aí você percebeu que o terreno, isso aqui é mais ou menos uma aula prática, né? Ele tinha um tamanho e a matrícula dizia outra. Aí desconfiaram que tinham avançado um pouquinho a área da calçada, da coisa parecida. Digo, olha, então nós temos que
A única forma de provar o que está acontecendo é você fazer a medição do que você está constatando naquele momento, por isso que é importante e é obrigatório a vistoria do perito avaliador, tá? É obrigatório para poder ele constatar. Eu fui avaliar o imóvel da minha avó, tinha 300 metros de área livre ainda, além da matrícula. Então, eu tive que dizer que, olha, eu constatei isso, mas na matrícula tem isso. Por isso que, para você ter essa segurança jurídica em apresentar um documento, porque você tem que entender para que servem esses documentos, não é? Então, para esses documentos que a gente apresenta, como matrícula de imóvel, como o Caio fala, certidão de inteiro teor, né? Essa certidão de inteiro teor é bom você ter, mas não é obrigatório. Na realidade, obrigatório mesmo é a matrícula do imóvel, simples matrícula, mas a certidão de inteiro teor é bacana porque você tem mais inteiro teor está dizendo, tem mais informações, né? Aí a gente tem que ir para a lei 8935, que é a lei dos notários e registradores. Como eu falei aqui em apresentação passada, existem 3 tipos de cartórios no Brasil. Quais são, pessoal? Alguém lembra? 3 tipos de cartórios? Eleitoral. Cartório eleitoral. Só serve para tirar título de eleitor. Judiciário e extrajudicial. Aqueles do Tribunal do Fórum, que são os judiciais e os extrajudiciais. Olha aí, Caio, que é um estagiário da sala do corretor, tá vendo aí, ó? A ponta da linha. Com certeza só vai ter gente, só gente de ponta lá, né? Pois é, olha só. Olha só, então, com relação ao cartório eleitoral, só serve para título eleitor. O judicial é para aqueles documentos lá da Justiça. Aí você tem que buscar esses documentos no cartório de registro de imóveis. Quanto menos microfone, menos eco eu vou ter aqui. Eu vou ter... Pessoal, quem não estiver usando o microfone, pode desligar, para eu não ter que desligar todo mundo aqui. Pronto. Aí quem vai falar é só ligar. Você tem que procurar os cartórios de registro de imóveis para pegar esses documentos. Aí a lei pergunta, quem deve entregar esse documento é quem está pedindo, solicitando para fazer a avaliação, não é certo? Aí alguns falam assim, não, mas quem tem que entregar o documento é quem está pagando para fazer a avaliação. Eu digo, olha, pessoal, quem está pagando para avaliação não entende nada de documentos, e agora? Ah, mas eu não sou despachante, mas então ele vai deixar de fazer com você por causa disso? Porque, olha, eu não tenho esse documento, eu não sei como é que eu faço. Aí você não vai dizer para o cliente, ó, você que tem que pegar o documento, tem que me entregar porque está na ABNT. Está aqui a ABNT, se você fizer isso, o seu cliente vai embora, né? Então, é simples, qualquer pessoa do povo pode ir no cartório e pedir uma matrícula atualizada daquele imóvel. Depois você pode me dar pelo menos um papelzinho que você tem aí com o nome da matrícula, eu vou pedir aqui no cartório, eu lhe cobro R$100 para fazer isso a mais, ou 200, ou 300, ou 600, não sei, você cobra quanto quiser, porque isso é um trabalho de despachante. Por isso que todo corretor de imóveis, todo engenheiro e arquiteto tem que ter um amigo despachante imobiliário, né? Pode ser um corretor despachante. Ou então fazer o curso da sala do corretor de quê? De documentação cartorária. Um cursozinho rápido, barato, mas selecionado, né? Você aprende que você tem a lei 8935 que diz lá no artigo 1º, para que serve essa documentação imobiliária, né? Está lá, o artigo 1º. Os notários e registradores, eles têm justamente a função de dar a esses documentos, ó, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia nos atos jurídicos. É aí onde eu queria chegar. Então, para você saber para que servem esses documentos. Então, se eu extrair de um cartório de registro de imóveis uma matrícula atualizada, uma certidão de inteiro teor, que seria melhor ainda, como o doutor Caio aí sugeriu, seria melhor ainda, né? Mas às vezes o cliente não quer pagar, então basta aqui uma certidão atualizada, né? Uma matrícula atualizada, e lá vem dizendo as últimas coisas que aconteceu, tanto para imóveis urbanos quanto para imóveis rurais. Então tá aí. Outro documento também importante, pessoal, você não vai procurar em documentação para encher de documentos. São documentos que comprovem os teus argumentos de perito naquele momento, né? Quais são os argumentos? Ó, eu estou provando aqui que aquele terreno ali, que você viu ali, ele tem quantos metros tem, Gleice, naquele terreno ali? Que tu mediu quantos metros, Gleice? Pode ligar o microfone e responder. Mais ou menos. É isso? Está pensando, né, pessoal?
Está pescando já. Está perguntando alguém ali. Microfone. Não está aparecendo o microfone, Cris. Leison, está me escutando? Levanta a mão se estiver escutando, pelo menos. Pronto, então fala agora, que eu não estou escutando, não. Fala pelo microfone. É igual o César naquela hora. Bom, eu vou resumir, né? Já que ele não está podendo falar. Então, é o seguinte, então ele viu uma metragem diferente do que tinha na matrícula. Aí eu pedi o IPTU a ele. Ele me deu o IPTU, um documento do IPTU, uma guia, um boleto do IPTU provando que ele tinha pago o documento. Eu digo, olha, não é esse IPTU que eu estou precisando. Estou precisando do extrato do IPTU, aquela parte do extrato que diz quantos metros quadrados a prefeitura definiu que tem. Né? Porque a prefeitura pega essas informações com base em uma outra coisa chamada loteamento. Então, ali fazia parte de uns 4 ou 5 lotes, e nesse lote você tem uma matrícula-mãe, e deve ter na matrícula-mãe averbações dentro dela sobre aqueles 3 ou 4 lotes que fazem parte daquele terreno, transformado numa matrícula-filha. Então, seria bom ele pegar a matrícula-mãe no cartório, depois, até sugerir isso para ele, né? Porque ocorreu uma dúvida, matrícula-mãe, e depois, quando tiver com a matrícula-mãe, pedir também lá no cartório um croquis daquela parte da quadra em que aquele loteamento está acontecendo. Porque todo cartório tem que ter, obrigatoriamente, a matrícula-mãe do loteamento e sempre com a matrícula-mãe tem que ter o projeto do loteamento. Então, para você tirar as dúvidas, você pede esses documentos. Então, no caso de loteamento, a gente tem que entender da Lei 6766, que é a lei dos loteamentos urbanos, que fala sobre parcelamento do solo no loteamento. Se o loteamento, para existir, tem que ter registro no cartório de registro de imóveis antes de vender. E lá fica registrado. Serve para guardar esses documentos são trasladados e trazidos para o parecer técnico. Se você pega esse documento numa situação dessa, se for para um perito judicial, não tem coisa melhor, você está trabalhando com a documentação correta. Ele pega, excelência, tive uma dúvida, porque na matrícula diz uma coisa e no que eu medi teve outra. Qual é o certo? O juiz vai perguntar. Sim, perito, você é o perito, você está me representando, você está me auxiliando, eu estou lhe pagando para isso, em outras palavras, claro que ele vai ser um gentleman, não uma lady, né? Mas não vai falar dessa forma. Mas ele está pagando você para isso. Então você tem que saber. Ah, mas eu sou engenheiro, eu sou despachante imobiliário. Aprende, serista, você vai no cartório aqui, online, o cartório inteiro online no Brasil, ele manda sua matrícula pela internet. Paga uma taxazinha lá, você entrega para o dono e diz, olha, eu sou desenrolado, já, o senhor não entende nada de documentação, mas já está aqui a matrícula mãe, vai custar 100 e tantos reais. Ele paga tranquilamente, pelo menos os meus sempre pagaram. Fui fazer um laudo de avaliação, uma desapropriação, em que o terreno valia 3 milhões e o Estado estava pagando 168 mil reais. Não sei como é que eles conseguem fazer uma desvalorização tão grande de um terreno que está dessa forma, porque eu trago um loteamento que está sendo vendido do lado, quase todo vendido, do lado do seu terreno que está sendo desapropriado. Vamos mostrar que você está dentro de uma gleba urbanizável, que ainda por ser imóvel rural, ela está do lado de uma estrada que do outro lado já é área urbana. Tem uma gleba urbanizada, vamos provar que essa gleba, você pode fazer esse loteamento igual a esse que está aqui do lado. Aí ele, mas eu tenho que pagar a matrícula? Eu tenho. Mas é 400 reais. Pague. Você está questionando 3 milhões e eles estão te pagando 168 mil. Você é quem sabe. Se você quiser receber os 168 mil para não gastar 400 e não pleitear 3 milhões, então aí você decide. Rapaz, ele trouxe todo dia. Foi lá falar com o dono do cartório para trazer logo esse negócio. Então, é só você saber. Quando você entende o que é que está acontecendo, por isso que eu falo, só tem autonomia quem tem conhecimento. Eu falei isso na entrevista 10 anos atrás na TV Cultura aqui, com o presidente Apolo Scherer do CRES naquela época. Quando eu era lá naquela época, eu ajudava lá, fazia palestrante lá também. Então, é isso que acontece. Então, documentação imobiliária é um negócio muito complexo, na realidade. Né? E como você percebe, estou terminando já a minha retórica aqui, como você percebe que o artigo 39, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor exige isso, aí você tem que buscar, se você for corretor de imóveis, tem que procurar na resolução 1066, não tendo, vai na BNT,
não tendo na BNT, você vai em qualquer canto, você pode construir a tua metodologia. O engenheiro também é a mesma coisa. O engenheiro não tem que ir em canto nenhum, não, porque a BNT já foi feita pelos engenheiros mesmo. Grandes engenheiros, que eu realmente sempre elogio esse trabalho científico, que está me ajudando até hoje, né? Agradeço aos engenheiros. E o que acontece? Então, os engenheiros têm que seguir a BNT, os arquitetos também. E ainda tem outra coisa também que a gente vai terminar aqui, mas se alguém quiser falar, cara, não sei, não estou vendo ninguém aqui. Né? Nós temos aqui, para terminar essa retórica geral, uma coisa muito importante também, que é o artigo 473 do Código de Processo Civil, que diz o que é que o perito judicial deve apresentar em matéria de documentos também, tá certo? Então, Caio, se alguém quiser fazer perguntas, aproveitei que eu vou procurar aqui esse Código de Processo Civil, pode ser? Beleza. E é o tal CPC. Alguém quer fazer perguntas? Fala aí. Alguém quer fazer perguntas? César tá aí, tá? Tá terminando quase. Alguém tem, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Não? Ninguém tem dúvida. Tem alguém aí? C, Código de Processo Civil, CPC. Bom, então se ninguém tem dúvida, Então, vamos para o CPC, né? então vamos continuar aí, né, Fernando? É. Tem mais alguma coisa aí que você quer acrescentar? Não, eu tenho que mostrar o CPC, que é para terminar essa retórica e deixar o pessoal à vontade e a gente termina, né? Mas é porque eu tenho que escrever que aqui o Google, tem horas que ele não aparece o que você está procurando. Código de Processo Civil. Às vezes ele traz o Código de Processo Civil de não sei quando. Deixa eu ver aqui. Planalto, Código de Processo Civil. Achei. A Sheila. Depois de mostrar isso aqui, né, que está aqui na nossa programação. Peraí, ó. Onde é que está falando sobre a programação aí? Fernando, vê se por acaso você não silenciou o pessoal. Eles estão falando aqui que o microfone deles não estão funcionando, como se a gente tivesse silenciado eles. Tu não pode fazer isso não, né? Tu não pode coordenar isso aí não. É possível? É possível, sim. Então faça isso aí, por gentileza. Não, Enquanto pois eu tô eu aqui não fui. Ele me dá a opção aqui de silenciar todos, mas eu não fui. Vê se foi você aí. Aqui no artigo, deixa eu ver aqui, só eu achar o que é o artigo, Ctrl F, artigo 473, que aqui é o gran finale. Né? Deixa eu ver aqui. É porque eu estou vendo outra coisa aqui, Caio, e procurando aqui o artigo 473 RT. Pronto, agora eu vou fazer o que você está pedindo aí. Pessoal, Clicar se tiver aqui. alguma dúvida, alguma sugestão, se o microfone estiver funcionando, manda pergunta por escrito aqui no chat, que eu leio a pergunta e respondo. Não, eu estou aqui na opções da reunião. Agora eu vou aqui. Por favor. Opção da reunião, deixa eu ver. Achei. Configurações, opções da reunião. Pronto. Aí está aparecendo o Gleison aqui. Parar de destacar. É porque você trazer argumento científico e ao mesmo tempo ficar mexendo na informática aqui é um pouquinho, tem que esperar um pouquinho mesmo. Opção da reunião, aqui é compartilhar, deixa eu ver aqui. Eu cliquei na coisa errada aqui, opções da reunião, vamos lá. Está abrindo. Aqui tem permitir microfone para todos. Vou Isso, tirar faz e vou isso aí, colocar. faz isso.
Permitir câmeras para todos, tirei e coloquei. Sempre permitir que as chamadas ignore lobby, anunciar quanto os ingressarem, anunciar quando, pronto, anunciar, gravar automaticamente não, fornecer legenda, salvar, pronto. Vamos lá ver se... Agora cada um tem que abrir o seu microfone. Salvei aqui, concluído. Espero que funcione, né? Se alguém tiver uma pergunta ainda, quiser falar, fazer o teste aí, qualquer coisa avisa no chat aqui que eu estou atento. Quem quer falar aí? Tu clica na pessoa, aí colocar em destaque, etc. A pessoa que tem que... Né? Valdir, tá querendo falar, Valdir? Bom. Mas fala alguma coisa com a boca para ver se você consegue. Não, né? Rapaz, eu não sei. Tranquilo, professor. Então tá falando, rapaz. O problema é com ele, não é comigo, não. Entendeu aí, o engenheiro Cairo aí? Valdir, fala alguma coisa, por favor, para provar para o Cairo que não sou eu que tô... Pronto, eu acho que, não sei, né? Porque tá aparecendo a imagem na tela minha, sua e a do Cairo. Os demais, não. Não, os demais não estão apresentando câmera, não. Não, e não, Fernando, nem áudio, né? É porque eles estão calados, você ligou o seu áudio e aqui, né? Entendeu? Então deixa o Cairo falar alguma coisa que eu quero apresentar aqui o restante. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Eu acho que essa live foi para destacar a importância da documentação, para resguardar aí o profissional, para resguardar o cliente final e para o processo ter validade, né? A gente conseguir realizar de fato o processo. É muito importante a gente estar seguindo as normas do Conselho Regional de cada profissional e da BNT. Pronto, doutor Cairo, aqui, ó, o laudo deve conter, vamos ver agora. Ó, eu tô, só para terminar e abrir o bate-papo, né? Estamos bem na hora, bem legalzinho, né? Nós vimos, Cairo, parabéns, é isso mesmo. Olha só, nós vimos que nós temos que seguir, em primeiro lugar, vem o Código de Defesa do Consumidor, todos os profissionais, Código de Defesa do Consumidor, certo? E, em primeiro lugar, não encontrando, o Código de Defesa do Consumidor manda você buscar o seu CREA, CAL ou CRES. Não encontrando, manda buscar a ABNT. E não encontrando, você pode fazer a sua própria metodologia e etc e tal. Agora, só que quando você trabalha como perito do juiz, aí você não segue a ABNT em primeiro lugar. Segue a ABNT para fazer essa avaliação, mas você tem que observar o artigo 473 do Código de Processo Civil, que está aqui, que eu vou pedir para o doutor Caio aqui ler para a gente. Pode ser, Caio? Vamos lá. Laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação... Só um instantinho aqui. Perceberam aí? Análise técnica ou científica. Isso quer dizer o quê? O corretor é de nível técnico. Já o advogado, o psiquiatra, o engenheiro é de nível científico, ele tem graduação, aquele negócio todo. Mas aí, o Código de Processo Civil está dizendo que para trabalhar para o juiz, tanto faz se você tem um nível técnico ou científico. Está dizendo aqui, né? Indicação análise técnica ou científica. Quem é que faz análise técnica? É o técnico. Quem é que faz análise científica? É o cientista. Então, pronto. Apesar de que na ciência tem que ter técnica, não é verdade? Então, isso aqui é para cair por água abaixo, aquele, como é que chama? Aquele monstro. Mas eu não sou cientista, eu sou um técnico. Então está resolvido aqui. O novo Código de Processo Civil já resolveu análise técnica ou científica. Não é e científica, é ou científica. Continuando, doutor Caio, por favor. Vamos lá. Terceiro, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante, aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Quem são esses especialistas? Engenheiro, arquiteto, corretor, então, né? É justamente isso que ele está preservando. O que mais? Isso mesmo. A resposta conclusiva a todos os quesitos
apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério. Essas respostas... Ministério Público. Cuidado que tem Ministério da Igreja, tem Ministério Público, Ministério, entendeu? Isso. Tem vários ministérios. Ministério Público, né? Neste momento aqui das respostas aos quesitos, pessoal, é muito importante o profissional ser bem objetivo, bem direto, vai bem direto ao ponto solicitado pelo juiz, e lembrar sempre de não no parecer técnico, ele não tentar, como é que eu digo? Não tentar fazer o papel do juiz. Tem muitos relatos aí de alguns profissionais que tentam meio que conduzir a ação pela perícia que ele fez. Na verdade, ele só vai lá e vai constatar o que o serviço dele já tem, logo abaixo tem essa justificativa aí. Vamos continuar? Tem. Então, vamos continuar aqui. O laudo do período deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples. Eu queria só agregar um valor aí que você acabou de falar, né, com relação aos quesitos, né? Então, você, quando estiver trabalhando como perito judicial, tem que ter atenção aos quesitos, porque o juiz chama você para responder aqueles quesitos. O que estava aí, o Vicente Matos, o engenheiro Vicente Matos, que também é corretor de imóveis, inscrito no CRES Ceará e no CREA Ceará, o que acontece? Assim que ele pegou a primeira avaliação dele, um perito judicial, sabe o que aconteceu, que ele me falou? Ele me comentou assim, sem falar do processo, sem nada. Ele disse, olha, professor Fernando, me diga uma coisa. O primeiro quesito, agora em 2020, se foi em 2020, foi em 2019, em 2020, vamos supor que foi em 2020. O primeiro quesito que veio no processo. Quanto valia o imóvel em 2012? Olha aí, pessoal. Está em 2020, então ele pediu para o Vicente apresentar um imóvel. Quanto valia aquele imóvel em 2012. Então, o que é que eu faço agora? Eu digo, a mesma coisa que você faria se tivesse em 2012. Você tem que procurar os preços praticados no mercado em 2012 e fazer uma avaliação com base nesses preços e justificar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no Diário do Nordeste, lá no jornal O Povo, pagou 80 ou 100 reais, sei lá quanto, para poder pesquisar, e ele tirou aquelas cópias daqueles classificados daquela época. E anexou ali foi a base da avaliação dele. Aí ele me pergunta, mas eu posso fazer comparativo? Eu digo, você tem o preço do terreno, né? Fazer comparativo é um pouco perigoso. Use a outra metodologia, que é a metodologia evolutiva. Você já tem uma certeza do preço do terreno naquela época, em 2012. Agora, quanto valia a área construída naquela época, em 2012? Você consegue procurar o PUB, o custo unitário básico do Sinduscom, até 2012, se eu não me engano, ele foi até 2013 e conseguiu, mas ele conseguiu fazer uma coisa perfeita. Tão perfeita que ele foi elogiado pela magistrada, e o assistente técnico, não sei se era engenheiro ou corretor ou arquiteto, rechaçou o cálculo dele, inclusive porque não fez inferência estatística, como mandou a BNT, que não fez isso, aquilo outro, e ele comprovou, e ele não é obrigado a fazer também inferência estatística, então ele levou o argumento jurídico dele e ele foi elogiado. E a decisão da juíza foi justamente com base na avaliação dele. Tá? A magistrada condenou a parte a pagar uma diferença que deveria ter pago na época, né? Com base na perícia dele, e ainda fez um elogio para ele. Olha, ele fez tudo conforme as normas, apresentou a estatística descritiva, apresentou também um estudo de mercado, as amostras, fez a homogeneização. Então, eu não tenho que dar ouvidos, em outras palavras, né? A palavra técnica que ela usou lá, não foram essas, né? Dar ouvido ao assistente técnico que veio rechaçar a avaliação dele. Eu colocar defeito, né? Na avaliação dele, e ela aceitou e condenou a pessoa com base na avaliação dele. Então, é isso que a gente deve fazer, procurar sempre o melhor, sermos o melhor, pode ser engenheiro, arquiteto ou corretor, e lembrando sempre que em qualquer laudo técnico você tem que ter uma ajuda de um advogado no início, pelo menos, até você começar a aprender isso que a gente está aprendendo agora. Continua, Tocário, por favor, engenheiro. Beleza. Vamos continuar, então. A resposta conclusiva dos quesitos, agora o parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar. Deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando o que alcançou suas conclusões. É vedado
Não, a linguagem simples é uma coisa que é bom falar, não é? Não pode falar difícil, não. Justamente, uma linguagem compreensível, né? É vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação. Mas também tem uma coisa, viu? No tratamento estatístico, quando você vai pegar aquele programinha que você coloca os elementos da amostra e que você clica lá e acontece aquela mágica, já aparece, né? Todos os cálculos prontos, aí aquela, né? Aquela, como é que se chama? Inferência estatística com não sei o que, regressivo, que eu esqueci o nome. Alguém pode me ajudar aí, os engenheiros, né? Você faz você descobre a correlação entre as variáveis dependentes e independentes, aí você faz uma avaliação, um tratamento estatístico com... Rapaz, não tem um engenheiro que me ajude aí na inferência estatística, né? Eu esqueci a palavra. A regressão linear. Isso, regressão linear. Quando você vai fazer a regressão linear, aí você usa aquele monte de argumentos que não são nem da engenharia, na realidade, é da própria matemática e da estatística, né? Que estatística, você não estuda engenharia para aprender estatística. Por sinal, existe uma coisa chamada propedêutica daquela ciência. Se você está estudando direito, então você tem que se relacionar com outras ciências, mesmo de forma rudimentar, como a psicologia, a antropologia, a psicologia, a sociologia, a história, né? Para você falar sobre Laudêmia, tem que saber sobre história. Então, a mesma coisa é a propedêutica da engenharia ou da arquitetura. Você se relaciona com a matemática e também com o tratamento estatístico, que tanto pode ser inferencial como descritivo. Estou falando bonito assim, pessoal, porque eu fiz um curso grátis pelo Cresce de inferência estatística 2 vezes. Gostei tanto que repeti. Os professores, não sei se eles são engenheiros, mas são maravilhosos lá. Então, quem é corretor de imóveis, pode ir lá no sistema Confesse Cresce, ead.cresce.gov.org.br, e o Cresce de São Paulo dá esse curso de graça para a gente. Né? Uma maravilha. Né? Então, ele mostra que você não precisa utilizar aquela fórmula de Pearson, né? Karl Pearson, que ele gostava do Karl Marx, eu até procurei a história dele, e aí ele misturou tudo, aquele negócio, tudo. Você vai no Excel, não precisa comprar aqueles programas caríssimos, e você clica lá, configura o Excel para ele te dar justamente toda a correlação entre as variáveis dependentes e independentes. Isso para quem trabalha com engenharia, com inferência estatística, sabe o que eu estou falando. Mas se você não quiser, e se você for utilizar isso aí, utilize com uma linguagem fácil, não rebole, como fala aqui no Ceará, não rebole tudo ali no que parecer, não. Você joga, mas explica, né? Olha, fizemos um cálculo, diferença estatística, né? E os resultados são esses. Explica para o juiz de forma clara. É isso que ele quer. É proibido fazer inferência estatística descritiva? Não. Mas explica para ele. Fazer um P também com a linguagem clara, porque ele ignora aquele assunto, por isso que ele contrata um perito. Porque qual a função do perito? É fazer aquilo que o juiz não entende. Eu quero saber se o prédio vai cair ou não, porque uma parte caiu. Eu vou chamar quem? Um médico? Não, tem que ser um engenheiro. Acho que um arquiteto também, não é? Então, para saber sobre a patologia da edificação, eu quero um parecer técnico sobre a patologia da edificação, não quero saber quanto vale. Quero saber se vai cair ou não o prédio. Porque no Ceará tem uns prédios que caíram também, né? Deviam ter feito um engenheiro, deviam ter chamado um engenheiro para fazer isso. O pessoal quer economizar, acaba derrubando, matando pessoas. Então, o que acontece? Então, por isso que essa linguagem é muito importante. Eu sempre quis falar isso sobre a linguagem simples, que é solicitada aqui no artigo, no parágrafo 1º do inciso 4º, do artigo, deve ser 473. Vamos para o parágrafo 2. É vedado, é proibido ao perito. Aqui, ó. Está terminando, pessoal. É vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Aquilo que você estava falando, Caio. Que o perito tem que se limitar ao parecer e não ficar dando opinião de acordo com o processo. Sim. Viu? O que você falou já está na lei. O que você falou é lei. E é isso aí, pessoal. Quer que continue lendo aí? Tem que ser, até chegar na documentação. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos devem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunha, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte
de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, deixando ela o mais claro possível, né, pessoal? Você viu aí o que a lei está dizendo? A gente viu que diz a ABNT, o CRES, o CAL, o CREA, mas aí o que é que o juiz, a lei está dizendo para quem é perito judicial? Que você tem que anexar não só os documentos, mas como as plantas, né? No caso dessa avaliação que eles estão fazendo lá no terreno deles, tem uma dúvida. Parece que fizeram o muro além do limite da documentação, então eles têm que pegar a planta. Se fosse para um juiz isso aí, tem que pegar a planta. E se você vai no departamento público e ele não quer dar aquele documento, você avisa para o juiz, excelência, preciso desse documento, fui, e eles não me deram. Aí o juiz manda o oficial de justiça lá pegar, manda uma ordem lá para eles, né? Assim como também o César, ele falou para mim, Fernando, quando eu cheguei lá, a pessoa que não abriu a porta para eu fazer a vistoria. Eu digo, avisa para o juiz na petição, o juiz manda a polícia ir lá com ele. Entendeu? Ou seja, na perícia judicial você está representando o juiz, então você tem que ter essa documentação. Você tem que fazer a vistoria, tem que verificar se o imóvel está de acordo com o documento apresentado, né? Por causa da publicidade, autenticidade, eficácia e segurança dos atos jurídicos que esses documentos expressam se forem emitidos por esses cartórios de registro de imóveis, e se for pela prefeitura também, o IPTU também deve se juntar, se for imóvel rural, esses documentos que foram falados aqui pelo doutor Rodrigo aí, doutor não, é doutor porque ele está terminando, não, é mestre, né, o mestre Rodrigo. Doutor vai ser um outro agrônomo que vai vir na próxima palestra aqui, que já foi aí emitido aqui para todo mundo. Então tá aí, pessoal, eu acho que a gente já viu a importância da documentação nos laudos ou nos pareceres técnicos e também nas perícias judiciais. Não é isso, doutor Caio? Uma pergunta? Isso mesmo. Acho que a gente exauriu bem o assunto aí, né? Eu acho que sim. Então, quer citar mais alguma coisa ou não? Eu, particularmente, não. Queria perguntar se alguém quer, né? Vou perguntar se alguém quer e depois... Como é que a gente faz? Já, eu acho que perguntar aí, né? E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer ter palavra? Parece que o pessoal está sem dúvida, né? Mas tem muita gente aqui, viu? Tem muita gente aí, mas eu acho que a gente... Aí, ó. Opa! Caio, nessa questão da documentação, né, quando nós nos depararmos no processo de avaliação, por exemplo, a matrícula, o IPTU do imóvel são documentos fundamentais, né? Com certeza. Por exemplo, é possível que a gente se depare com um imóvel que não seja registrado, por exemplo, né? Que a pessoa tem apenas a posse, né? Já não vai ter a matrícula, né? Provavelmente um contrato de gaveta, né? Essa é a realidade que a gente vai se deparar muito, né? Sim. Em torno de, segundo alguns dados, né, em torno de 60% dos imóveis no Brasil não tem registro. Uma realidade que a gente deve considerar também. Eu acho que ele deve passar para mim essa pergunta, porque eu sou advogado. Aos dois, ambos. A ambos. Não, mas eu tenho a palavra está com ele. Se ele quiser que passa para mim, senão ele responde. Dependendo do processo, Valdir, dependendo do processo solicitado pelo cliente, às vezes ele não vai conseguir ter esse processo aí por falta de documentação. Porque quando essa avaliação bate lá no juiz, né, que não tem como comprovar que ele é o dono daquele imóvel, provavelmente ele não vai ter validade. Mas temos aí duas formas de caracterizar o dono, né? Tem o dono que é do papel, quem está devidamente registrado, e tem o dono de uso. Para ser classificado como dono legítimo do imóvel, ele tem que cumprir a obrigação social do lote. Em cada plano diretor lá, no plano diretor de cada cidade, tem a função social do
do imóvel, onde quem cumprir ela, seja o dono que está registrado no cartório, né, que tem um papel em si, ou seja o dono que está em posse, que está em uso do lote, quem cumprir todos esses requisitos, né, sociais do imóvel em si, ele pode fazer o processo e ele vai conseguir. Se ele não tiver o papel em si, ele pode entrar com um processo de uso capião. Vai demorar um pouco aí, né? Ele vai precisar de testemunhas, vai precisar de todo um processo aí, mas posteriormente ele pode acabar conseguindo. Isso acontece muito em casos onde o dono do papel em si, quem está registrado no cartório de imóveis, chega a falecer ou então simplesmente abandona, né? Não quer saber, e esse imóvel já foi vendido várias vezes, mas ninguém foi lá e fez a matrícula. Não registrou, não fez o processo correto no cartório, né? E aí, se ele estiver cumprindo com a função social do imóvel, ele pode entrar aí com o uso capião, ele vai conseguir essa documentação. Concorda ou discorda, Fernando? Bom, eu só colocaria palavras técnicas nessa maravilha que você falou. Na realidade, é tudo isso e organizaria juridicamente, né, essas ideias aí. Porque, na realidade, o que ele disse é um negócio muito importante, né? Mas, veja bem, você falou duas coisas, né? Você disse que tinha imóveis que não tinham documento, tinha pessoas que não tinham documento, mas todo imóvel tem um dono, né? Tem um dono. A gente vai até no conceito de propriedade. Estou falando, Caio, na minha área do direito, né? Porque na hora de engenharia, será que o prédio vai cair? Ah, meu Deus do céu, o Caio tem que me ajudar, né? Entendeu? Então, ou vai pertencer a uma pessoa física de carne e osso, ou vai pertencer a uma pessoa jurídica de direito privado, ou vai pertencer a uma pessoa jurídica de direito público. Primeiro, o que é dono? Dono é o proprietário. Artigo 1228 do Código Civil. O proprietário é aquele que sobre a coisa tem o direito de usar, ter a posse, gozar e reivindicar. Pessoal, usar é ter a posse. Gozar é você colher frutos daquela coisa que lhe pertence, seja móvel ou imóvel. Essa casa é minha, então eu posso usufruir, colher frutos, ganhar dinheiro com isso, tirar vantagem econômica? Posso, porque é um direito meu. É o direito de usufruto ou o direito de gozo. Certo? Usar, posse. Gozar, é o teu direito de gozo. Dispor é fazer o que quiser, vender, comprar, alugar, fazer o que quiser. Só quem pode dispor de um imóvel é o dono. Só quem pode dispor é o dono. Ou reivindicar. Emprestei um livro, a pessoa não me devolveu, eu posso pedir de volta. Se não, a pessoa não devolver, eu entro com ação de reivindicatória e essa pessoa, através do juiz, me devolve esse livro, de qualquer jeito, ou na força. O juiz mandou me devolver o livro, aí você fala, só devolvo se passar por cima do meu cadáver. Não seja por isso. Um momentinho. Aí o oficial de justiça vai chamar a polícia. Tá aí, ó. Ele tá com um revólver apontando para mim e não quer devolver o livro que o juiz mandou. Ele vai receber a mesma quantidade de força proporcional se ele atirar, a polícia atira também. O importante é que pegue o livro e traga de volta. Se ele não atirar, entregar de boa também, como fala aqui, né? Na gíria, né? De boa, aí você recebe também. Então tá, isso é propriedade. Quem pode ser proprietário? Como é dividida a propriedade? Você tem a propriedade plena, tem a propriedade enfitêutica, então isso é um assunto para outra live, mas só para você ter ideia, existem imóveis que a propriedade é enfitêutica. A beira-mar inteira do Brasil, ali é imóvel que pertence à União, porque está no artigo 20 da Constituição. Os imóveis, artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal Brasileira, que diz que todos os terrenos de marinhas acrescidos pertencem à União, são bens que pertencem à União. Então, tudo que é prédio que tem na beira-mar, no Brasil inteiro, pertence à União, paga lá o tema. Então, a União tem a propriedade, é o senhorio, e ela dá à pessoa, ao enfiteuta, o direito de usar e gozar. Por isso que nós temos que, antes de falar tecnicamente de enfiteutos, de propriedade parcelada, dividida, compartilhada, nós temos que também ter a noção do que seja propriedade. Então, sabendo o que é propriedade, nós sabemos que existe a propriedade enfiteuta, que é a propriedade plena. Mas existe também outra coisa, pessoal, que só se transfere os direitos reais, direito das pessoas sobre as coisas, sobre bens imóveis, com registro no cartório de registro de imóveis. A fundamentação do que eu estou lhe dizendo está no artigo 1227 do Código Civil Brasileiro. No 1226 ele fala como é que se transfere bens móveis com a tradição. Comprei uma geladeira, eu só sou dono quando a Mesbla me entregar. Enquanto eu não receber da Mesbla, paguei, mas não recebi até mim, então aquele bem não é meu. Segundo o artigo 1227 do Código Civil, 26 do Código Civil Brasileiro, novo. Novo não, já está velho, 2022.
2002, né? Então, o que acontece? Não só se transfere propriedade de uma coisa móvel com a tradição, com a entrega da coisa. E bem imóvel só com registro no cartório de registro de imóveis. Por isso que só se comprova a propriedade de um particular ou de uma empresa, né, com o registro no cartório de registro de imóveis. Por isso que todo mundo tem que pegar a matrícula lá. Matrícula atualizada. Agora, tem imóveis que não tem matrícula. Porque a União diz que todas as terras devolutas pertencem à União, um monte de coisa. Agora, para justificar o que o doutor Cairo falou aí, tem pessoas, 60%, acho que é isso mesmo, 60% estão com essa situação irregular. Aí o que é que você faz? Eu não sei se você está matriculado no meu curso de documentação cartorária, lá ensina tudo, você regulariza e cobra de R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 6.000 para poder regularizar esses imóveis. Porque tem um dono. Às vezes porque a pessoa invadiu o imóvel de terceiros, que não vinha cumprindo com a função social da propriedade, e ele ficou lá na posse mansa pacífica durante o passar do tempo. Então, ele criou uma possibilidade jurídica de entrar com o processo de uso capião. O casal vai lá, entra com o processo de uso capião, e vamos supor que esse imóvel, uso capiendo, que vai no processo de uso capião, pertence ao Cairo e você invadiu o imóvel dele. Ele é o proprietário de direito, e você, por ter já adquirido todas aquelas condições da uso capião, se for um imóvel até 250 metros na área urbana, e você não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural, com 5 anos você pode entrar com o processo. Entrou com o processo, aí você tem 2 pessoas para justificar o que eu estou falando, tudo isso, tecnicamente, cientificamente, para explicar o que o doutor Cairo falou, como engenheiro, né? É justamente isso. Então, você tendo 2 proprietários, você invadiu o imóvel dele, ele vinha pagando IPTU, tranquilo, mas você está lá, cumprindo com a função social, ele abandonou, nunca mais apareceu por lá, pagando tudo pela internet, que acha que é bem fácil. Aí você estava lá morando, com sua esposa, criando cachorrinho, gatinho, etc., um capote, um gato, um monte de bicho, fez a sua casa e ficou mais de 5 anos. Você é o proprietário de fato. E a lei, com relação na base da luz capião urbana, você completando todas as condições, você está diante de uma situação em que você é o proprietário de fato e o doutor Cairo aí, proprietário de direito. Entre o proprietário de fato e o proprietário de direito, adivinha a quem o juiz deve dar propriedade? Ao proprietário de fato, aquele que invadiu o imóvel para fim de uso capião e está com a posse de uso capião. Entendeu aí? Então, só para justificar tecnicamente, juridicamente o que ele falou, ajustando aí na situação jurídica, citando alguns artigos da lei, para dizer que, por um lado, o doutor Cairo está certo, mas por outro ele tem razão. Então, cabe a você agora aprender, como corretor de imóveis, né, a regularizar. Regulação fundiária é você regularizar imóvel dos outros. E é caro, você cobra bem por causa disso, viu? Faça um curso comigo de documentação cartorária, que você está fazendo de avaliação, né? Mas depois faça de documentação que você aprende tudo isso. Tá? Mais alguma pergunta? Cairo, voltando para o senhor aí. Estou tranquilo aqui. Mais alguma dúvida aí, Valdir? Ou esclareceu bem? Não, compreendido, perfeito. Então é isso, pessoal. Alguém aí tem mais alguma dúvida? Não? Quer encerrar já? Eu queria perguntar só a respeito da documentação cartorária que a gente estudou hoje. Foi só para a avaliação, não é isso? Exatamente. Certo. Entendi. Exatamente. Então, tá tudo entendido, tá tudo certo. Agora, se você quiser se aprofundar mais, com o tempo você aprende, né? Sim. Tá certo? Eu tenho um curso na sala do corretor, tem 2 cursos, de documentação cartorária e de avaliação de imóveis. Eu já estou com o senhor, já com a documentação, documentação, né? Documentação cartorária. É treinar. Tem uma situação, você treina, e quando você tiver uma dúvida, você me pergunta. Eu trabalhei durante 5 anos no cartório de ofício de imóveis. Aliás, cartório de sexto ofício, né? Vixe, sexto ofício? De notas. Foi. Com o doutor Evandro. Qualquer coisa precisar de lá. Eu tô brincando. Eu tenho amizades lá, viu? Eu peço tudo pela internet aqui, pelo serviço. Eles são muito eficientes. Aliás, todos os cartórios de registro de imóveis de Fortaleza são 6, né? Clarion, né? Bacana. Aí, quando você tiver uma dúvida com relação, principalmente para documentação para uso capião,
Aí eu até lhe digo, como corretor, você deve cobrar um dinheirinho bom, viu? A Maria cobra R$ 1.500, R$ 2.000 para pegar toda a documentação para entregar na mão do advogado, tudo pronto, né? Tá certo? Pois tem que ser na época que eu fiz os capiões, né? Nos processos que eu tenho, né, ainda, eu tive que falar com o proprietário do imóvel lá, aliás, o posseiro, né, que tinha posse do imóvel, né? O possuidor. Para poder o possuidor, para poder ele pagar uma pessoa para poder reunir essa documentação, né? Na época é um trabalho curso, seu. não sabia, né? Inclusive, para quem é corretor de imóveis, isso é um trabalho oficial, né? Se você for lá no Código Brasileiro de Ocupações, quando você vê corretagem de imóveis, ele inclui a solicitação de documentos também. Então, o corretor, per si, pela lei, ele já é um despachante natural. Você tira a carteira de corretor, você já é despachante, é avaliador de imóveis e você intermedia, né, nas relações de compra e venda, permuta e aluguéis também. Agora, o Rodrigo, ele é engenheiro agrônomo, mas ele disse que não pode avaliar bens imóveis urbanos pelo CREA. Mas eu fosse corretor. Só rural, né? Não, quando ele for corretor ou avaliador, ele vai poder, né? o Vicente fez isso, né? O Vicente, ele é corretor e é engenheiro há 35 anos. Mas quando ele se registrou lá no fórum, ele se registrou como corretor. E foi chamado um mês depois, tá? Entendeu como é que é aqui no Tribunal de Justiça? Né? Bacana. E os engenheiros são chamados também para fazer aquela outra avaliação, a patologia da edificação. Aqui tem muito engenheiro aqui que trabalha muito aqui no fórum. Né? Pois é, mais alguma pergunta, Cairo, voltando aí? Doutor Cairo? Ele congelou. Pronto, voltei aqui. E aí, mais alguma dúvida, pessoal, ou não? As suas ordens aí. Quem tiver mais algum posicionamento aí, está aberto aí para a gente debater. Bom, então a gente fala a gravação, né? Então vamos encerrar aqui, então, né, pessoal? Já está dando aí 2 horas de live. Espero que vocês tenham sugado bastante conhecimento aí, tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. Temos aí as redes sociais, né, para a gente interagir a qualquer momento, tem contato, tem tudo aí lá na sala do corretor, no coworking. Pronto, o doutor Cairo como engenheiro e eu como da sala do corretor, ele vai divulgar isso aqui, né, nossa live no YouTube, né, Cairo? No seu YouTube, no Instagram, vai ter tudo pronto, lá. Para quem quiser. Agradecimento a todos, viu, pessoal? Cairo, posso desligar? Pode sim. Ok. 3, pessoal, 2, 1. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Até a próxima quinta. Boa tarde, até quinta. Boa tarde até quinta, pessoal. Até mais. Até quinta, até mais.